Shabbat Shalom, boa tarde. Estamos no dia 19 de Nissan, 5.784, a contar da criação, 27 de abril de 2024, da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana, os ensinamentos das festividades a Hashem, e trazendo cada vez mais o conhecimento, a sabedoria, o discernimento, o entendimento das sagradas letras para a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. A nossa orientação rabínica e supervisão está a cargo do rabino ortodoxo Rabad, do Rav Yaakov Gerenstadit, que é a liderança Bnei Noach Brasil. E por isso, as comunidades Bnei Noach, as sinagogas Bnei Noach, que estão conectadas com a Bnei Noach Brasil, com a liderança do Rav Yaakov, tem essa supervisão. Então, nós estamos aí no Brasil e algumas comunidades fora do Brasil, com a liderança do Rav Yaakov Gerenstadit, para trazer cada vez mais o aspecto das 7 leis de Noach, ou as 7 leis universais, que também é assim conhecido, que é um código realmente de ética, moral e espiritual para as nações. Enquanto que pelo lado judaico, no sentido literal, o povo judeu tem as 613 mitzvot, 613 preceitos ou mandamentos, que são aplicados diretamente ao povo judeu. E então nós estamos nessa jornada para levarmos em frente cada vez mais, o movimento monoteísta, a crença no único Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu, nem morreu, nem ressuscitou. Ele é o grande eu sou, o único, que por si só subsiste, existe desde o princípio. Antes de qualquer partícula do universo, ele já era o grande eu sou. Por isso, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Miloch, Leolam Vaed. Adonai é rei, Adonai foi rei, o Adonai será rei eternamente. Então ele é o rei dos reis dos reis. Então ele não está, em hipótese nenhuma, submetido ao tempo e ao espaço. Ele é Ein Sof, o infinito. Ele é muito mais do que se possa imaginar. Por isso, realmente, ele é Echad, ele é um e único. E como diz, de forma bem positiva, o profeta Ishaiah, ele é o único Deus, o único Salvador, e o povo judeu foi escolhido para ser as testemunhas, realmente, o povo judeu foi escolhido para ser a testemunha, realmente, do único e o verdadeiro Deus. Os 7 mandamentos Bnei Noach, é um código universal para a humanidade, e estas são as instruções, são 7 preceitos, 7 instruções, 7 mitzvot, 7 mandamentos da Torá, que de acordo com a vontade do Todo-Poderoso, é um código universal e, portanto, é para todas as nações não judaicas. Este nome é usado também, principalmente após o dilúvio, e porque todas as pessoas após o dilúvio, na realidade, são descendentes de Noach, descendentes de Noé. Os 7 mandamentos dos descendentes de Noach são 7 instruções tradicionais da própria Torá, não é nada inventado pelo homem, que de acordo com a vontade do Todo-Poderoso, são um código universal para toda a humanidade, para as nações, e este nome é usado porque após o dilúvio, todas as pessoas da terra são descendentes de Noé, descendentes de Noach. Em Bereshit, Gênesis, Bereshit significa no princípio, mas é conhecido normalmente como Gênesis. No capítulo 9, verso 1 a 7, a sua primeira edição dos 7 mandamentos
foram dados a Adão antes do nascimento de Abraão, conforme está no capítulo 9, versos 1 e 7, que diz: E Deus abençoou a Noé e seus filhos, e ele lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e o seu medo e o seu tremor estarão sobre todos os seres viventes da terra, e sobre todas as aves do céu, desde tudo que rasteja sobre a terra, até todos os peixes do mar. Eles foram entregues em suas mãos. Tudo que rasteja e está vivo será para você alimento. Eu te dou tudo como ervas verdes, só não coma a carne na frente de sua alma, seu sangue, mas apenas pelo seu sangue exigirei suas almas. Vou punir todos os animais por isso. E pela mão do homem, pela mão daquele que é seu irmão, exigirei a alma do homem. Quem derramar sangue humano, seu sangue será derramado pelo homem, pois ele criou o homem à imagem de Deus. E você seja fecundo e se multiplique, faça a terra crescer e se multiplique nela. Então, nessa passagem de Bereshit, Gênesis, capítulo 9, versos 1 a 7, os nossos mestres já falam que aqui já está implícito as 7 leis universais, que são o seguinte, resumidamente: o primeiro é: seja fecundo e multiplique-se. O segundo preceito é encher a terra, ou seja, as pessoas deveriam se estabelecer em todo o mundo e não viver em um só lugar. Terceiro, a supremacia das pessoas sobre os animais através da força. Quarto, tudo que rasteja e que está vivo será comido, por vós. Quinto, a proibição de comer carne com sangue. Sexto, proibição de matar. E o sétimo, é proibido comer órgão de animal vivo. No Talmud, que é a Torá oral, da outra lista dos 7 mandamentos dos descendentes de Noé. Isso é o que está sendo usado atualmente. O tratado do Talmud, o tratado Sinédrio 56a, contém uma discussão sobre esse tópico. Os nossos sábios ensinaram que aos descendentes de Noé foram ordenados 7 mandamentos: leis, a bênção do Altíssimo, idolatria, incesto, derramamento de sangue, roubo e um órgão de um animal não matado. Esta lista contém 6 proibições e um comando, que ficou da seguinte forma: primeiro, idolatria, proibição de servir ídolos. 2, bênção do Todo-Poderoso, proibição de amaldiçoar o Todo-Poderoso, blasfêmia. Terceiro, derramamento de sangue, proibido matar e roubar, proibido assassinar é a melhor expressão, proibição de assassinato e roubo, porque o roubo está dentro da questão de sequestro, e compreende como se a pessoa sequestrada é como se estivesse morta. Quarto, proibição de relações sexuais ilícitas, entre elas o adultério. Quinto, proibição de roubar. Sexto, é proibido comer órgão de animal não matado quando ainda está vivo, ou seja, o animal precisa, no momento que ele é feito a degola, precisa realmente todo o sangue ser eliminado do corpo do animal, para que aí seja decretado realmente a morte. Aí sim, depois o animal pode ser esquartejado e ser consumido, porque a vida está no sangue. E o sétimo, o mandamento do tribunal, estabelecer um sistema judicial justo. Segundo o Rambam, que ele escreve, Maimônides, em Leis dos Reis, no capítulo 9, parágrafo 1, usa esta lista e acrescenta que 6 desses mandamentos já haviam sido dados a Adão, o primeiro homem, e o sétimo, a proibição de comer um órgão de animal, foi dada a Noé, logo após o dilúvio, quando lhe foi dado permissão para comer não apenas as plantas
mas também animais. 6 coisas foram ordenadas ao primeiro homem, segundo Maimônides, Rambam, Leis dos Reis 9:1. 6 coisas foram ordenadas ao primeiro homem, Adão: a proibição de adorar ídolos, a proibição de amaldiçoar a Deus, a proibição do assassinato, a proibição do adultério, a proibição do roubo e o mandamento de estabelecer um julgamento justo. Rambam escreve sobre isso ainda em Leis dos Reis 8:14. Todo aquele que tomou sobre si os 7 mandamentos e os cumpre pontualmente é um dos justos das nações do mundo e tem participação no Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido como a vida eterna. Mas somente se ele os aceitou e os cumpriu, porque o Todo-Poderoso assim ordenou na Torá, informando-nos, através de Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, que os descendentes de Noé receberam primeiro estes mandamentos. Mas aquele que faz estas coisas, porque são lógicas, não é o justo das nações, apenas um sábio, né? Então, com referência às 7 leis de Noé, aqui o que Maimônides traz nesse aspecto aqui, é que quando nós cumprimos as 7 leis de Noé, como mandamento dado por Deus no Monte Sinai a Moisés e através de Moisés às nações, então esses que realmente aceitam o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, com as 7 leis de Noé, então ele é considerado um justo entre as nações. E dessa forma ele tem direito à vida eterna, ao Olam Rabá, o mundo vindouro. Mas aquele que cumpre as 7 leis apenas porque é uma questão lógica e, portanto, né, não uma questão de mandamento divino, mandamento da Torá, dado pelo Eterno através de Moshe, então ele é apenas um sábio, mas não é um justo entre as nações, e por isso não tem direito, né, o Olam Rabá, à vida eterna, ok? Então essa é um diferencial importante para que realmente seja levado às nações. Os 10 provérbios e os 7 mandamentos de Benei Noé têm algo em comum. São 3 proibições sérias que não podem ser violadas mesmo sob pena de morte. Ou seja, dentro das 7 leis de Noé, existem 3 mandamentos que nós não podemos violar mesmo sob ameaça de morte, que são a idolatria, negar o único Deus e render-se à idolatria. O segundo, o assassinato. Alguém que te ameace para que você venha assassinar alguém. Então não pode violar o mandamento do não assassinato, mesmo sob ameaça de morte. E libertinagem, né? Que são o sexo, os desvarios dos sexos depravados, fora da sua normalidade, o adultério, né? A sexualidade bizarra que se faz por aí. Então são esses 3 mandamentos que, mesmo sob pena de morte, não podemos violar. Então esses são alguns aspectos, né, sobre a questão das 7 leis de Noé, ok? Vamos mandar aí um nosso Shabbat Shalom para as seguintes pessoas que sempre estão aí em conexão com a tarde, com a Torá, ok? Guilherme Porto, de São José dos Campos, São Paulo. Geraldine Sachs, São Paulo, capital. Paulo Alberto Tanque, São Paulo, capital. Franco, da cidade de Guayaquil, Equador. Errol Kitan, da cidade de Gotemburgo, né? Suécia. Ferdinand Ralph, também de Guayaquil, Equador. Nicolas Hernandes Vasquez, do México. Sidney Viana, Arnaldo Silva, Piauí. Ana Campos, Rio de Janeiro.
Ada Caldas, São Paulo, capital. Gesonita Almeida Silveira, de Curitiba, Paraná. Fortes Johan, Florianópolis, Santa Catarina. Marinalva Augusto, da cidade Cabo do Santo Agostinho, lá em Recife, Pernambuco. Eric Ben Yosef, da cidade de Siló, lá em Israel. O Silvio Aurélio Schmidt, Blumenau, Santa Catarina. Paulo Lustosa, Teresina, Piauí. Solange Batixaia Oliveira, Manaus, Amazonas. Edilane Mibe Gomes, Terra Rica, Paraná. Hanna Miriam Oliveira, da cidade Russas, Ceará. Kate P. Mahal, do Forte Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos. Charles Ferreira, Recife, Pernambuco. Ayrton Freitas, Manaus, Amazonas. Márcio Costa, Pará. Maria José Gonçalves, Recife, Pernambuco. Yasmin Silva Gravatá, Pernambuco. Bianca Borges, Eliana Ferreira, Nova Friburgo, Cidade Serrana, Rio de Janeiro. Edjane Ribeiro, Recife, Pernambuco. Marinalva Augusto, Petrolina, Pernambuco também. E hoje nós mandamos aí um Shabbat Shalom especial para a nossa querida Edina Silva, né, da nossa Sinagoga Beninoa Regional Bauru, pela data do seu aniversário. Então hoje é o dia do nível dela, onde ela colhe mais uma primavera. Então a Edina Silva, né, o Mazal Tov, com as bênçãos de Hashem sobre a sua vida, proteção, saúde, sucesso, prosperidade, né, tudo de bom, e que realmente Hashem responda às suas preces rapidamente, para agora mesmo, amém, vem amém. Que também ele dê aos seus negócios, né, ao seu escritório contábil, né, escritório Salear, né, que significa prosperidade, ali na Praça Dom Pedro II, né, quadra 3, número 51, ali de frente com o Correio Central de Bauru, e também ali de frente com a Delegacia Seccional de Polícia Civil, né, que dê ali a você, aos seus negócios, ao seu escritório contábil, muita bênção, prosperidade, sucesso e muitas vitórias para os seus clientes dali com as bênçãos de Hashem. Então, nosso Mazal Tov, a Edina Silva. E também, né, estamos aí com o Emilton de Araújo Carvalho, que é de Brasília, a Roseli Carvalho de São Francisco do Sul, Santa Catarina, Dailson Moura, da cidade Gaspar, Santa Catarina, Maria Soares Campinas, São Paulo, a Maria Inês Moino Martins, aqui de Pirajuí, da Sinagoga Beninoa Regional Bauru, e também a Tereza Jacinto, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Então é o nosso Shabbat Shalom aos amados e tantos outros que estão, né, presentes e pelo Brasil afora e mundo afora, e Baruch Hashem por isso. Como nós estamos ainda dentro de Pêssar, né, os dias de Pêssar se findarão na terça-feira ao pôr do sol, né? Então, nós queremos deixar aqui, nesse Shabbat, uma mensagem muito importante sobre a Matzah. A Matzah, mais do que um símbolo, né, que os nossos sábios trazem para nós aí, ok? O Júnior Calado, né, chegando por aí. Júnior, coloca aí para nós, por gentileza, o nome da cidade e o estado, né, que não tenho guardado aqui ainda na memória, ok? Então, Júnior Calado. Então, os nossos mestres trazem para nós uma mensagem muito importante com referência a Matzah, mais do que um símbolo. Vamos, então, procurar esse conhecimento, esta sabedoria, esse entendimento, para podermos vivenciar no nosso dia a dia. Conforme a explicação do Rabino Aharon Levi,
As leis ligadas ao preparo da matzá simbolizam a essência do ser no seu todo, né, a partir do povo judeu para as nações. E nos ensina como deve ser nosso comportamento em nossa vida particular e em nossa vida pública, ou seja, tanto na nossa vida privada como na nossa vida pública, né? O Júnior Calado é da cidade de Paranaguá, no Paraná, Baruch Hashem. Uma das leis curiosas, né, para a elaboração da matzá, que nós conhecemos aí através do povo judeu, é que a água usada para preparar a massa deve pernoitar, e somente no amanhecer do dia seguinte pode ser usada na massa, segundo o Talmud, o tratado Pesachim 42. Da mesma forma, né, o judeu é orientado a não tomar atitudes sem que estas tenham passado antes por uma análise fria e sensata, né? Então o aprendizado para nós é o quê? Que toda atitude precipitada nos leva a erros, a enganos, e pode trazer prejuízos seríssimos a nós e ao nosso próximo, sem sombra de dúvidas. Por isso, né, o significado da água que vai ser usado para preparar a matzá, ela pernoita, ou seja, é colocado num vasilhame devidamente tampado, e ela vai, entre aspas, né, ela vai passar a noite, de uma noite para o dia seguinte, e no dia seguinte ela vai ser usada. Entre aspas, se usa a expressão descansar, né? É uma expressão que se usa para falar nesse sentido. A água descansou, ok? Então, em muitas atitudes ou situações, poderíamos ter evitado um fracasso, poderíamos evitar conflitos, né? Brigas, desentendimentos e por aí afora vai. Caso tivéssemos tido um pouco mais de tranquilidade, paciência, e tivéssemos adiado a decisão por algum tempo, ou seja, entre aspas, até o amanhecer, no sentido de a atitude, né, a ação, passar por uma análise fria, ou seja, uma análise racional e sensata, antes de tomar uma atitude, né? Lembrando que sempre tem aquele ditado, né? Você perdeu a razão. Por que você perdeu a razão? Porque você agiu pela emoção. E a razão nos leva a realmente a termos tranquilidade, paciência, para fazermos uma análise racional, fria e sensata. Ou seja, de um dia para o outro, de um anoitecer para o amanhecer, analisar, né, ter sensatez para tomar a atitude correta. Por outro lado, nem sempre adiar o problema ou tratá-lo com tranquilidade demasiada é a solução. Por isso, poderia acarretar um relaxamento. Por isso, após tomada uma decisão, já antecedida pela devida cautela, não mais se justifica o adiamento de sua execução e deverá ser levada a cabo imediatamente para que alcance o êxito, certo? Ou seja, depois de uma análise fria e sensata, certo? De forma racional, né? Com tranquilidade, com equilíbrio, não pode se adiar a decisão, porque aí poderá cair no relaxamento, no sentido de poderá cair na ociosidade ou na preguiça. E aí realmente você não vai alcançar o êxito proposto para aquela ação. Aí você acaba perdendo, sem sombra de dúvidas. Esta particularidade, segundo os nossos mestres, nos é ensinada pelas leis da matzá. Só fazemos a massa com a água que pernoitou. Porém, a partir do momento que iniciamos a preparação da massa, não podemos em nenhum momento parar sua elaboração, até que esteja terminado, ou seja, até que a massa saia do forno. Não é só preparar a massa e pronto. Não, é preparar a massa, começa o trabalho, preparando a massa, coloca no forno e tira do forno. Então é o trabalho completo, para que não venha a fermentar, né? Ou seja,
devidamente obedecendo estas regras para a elaboração da matzá, então a massa não ficará levedada, ela não vai fermentar, ok? Então, com os nossos sábios, nós aprendemos que, da mesma forma que deve haver um cuidado especial para que a matzá não fermente e se torne hametz, porque se a massa fermentar, ela se torna hametz, ela fica fermentada, então ela é hametz, certo? Então, as mitzvot, de uma forma geral, não deverão sofrer atraso em sua execução, pois o atraso pode causar o adiamento indeterminado da matzá, ao ponto de não mais ser realizada. Então perde-se a efetividade de matzá e ela se torna hametz. Lembrando que hametz, né, a massa fermentada, levedada, ela simboliza arrogância, orgulho, prepotência. Então esse é o cuidado. Para que o indivíduo tenha tranquilidade e segurança com relação à decisão tomada, deverá refletir uma segunda vez sobre o assunto e concluir que nenhum envolvimento pessoal ou fator emocional tem influenciado essa tomada de posição. Esse detalhe também aprendemos na elaboração da matzá. A massa da matzá não pode ser feita com água quente, segundo o Talmud Pesachim 42. Da mesma forma, o indivíduo não deve e não pode ser impulsivo. Ele não pode estar no estado de ferver, certo? Então a fermentação, ela está aí. Então não pode ferver. Da mesma forma como não deve e não pode ser impulsivo, porque dessa maneira suas atitudes não teriam passado pela análise fria e sensata, para poder alcançar o sucesso em todos os campos. Então, com isso, nós aprendemos que quando se toma uma posição de forma que você está com seu sangue fervendo, suas emoções fervendo, você não vai obter o sucesso. Muito pelo contrário, você vai ter problemas. Simplesmente isso. O que foi, Benjamin? Você veio ver aqui? Eu estou fazendo uma foto. Então olha para cá e dá um shalom para a turma aqui. Vem aqui na frente que vai lá, shalom para a turma. Vem cá, vem cá. Não tem mais. Mais para trás um pouquinho. Aí, a hora que eu falar já, você fala shalom, pessoal. Shabbat shalom, pessoal. Olha lá o Benjamin aí. Fala, Benjamin. Fala, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Viva! Viva! Esse é o Benjamin aí, ó. Tá vendo? É o neto. Chega e a casa fica cheia, né? É quando chega o Benjamin, quando chega o Miguel, quando chega a Gabi, chega os netos aqui na casa, pronto, a casa fica cheia. Parece que está cheio de crianças aqui. Então, continuando, né, amados, outra particularidade que nós encontramos na importante lição sobre a matzá, que aprendemos da elaboração dela, né, é que ela não deve ser feita ao sol. Assim também o ser humano não deve se expor, mas procurar o recato, o pudor e a discrição ao máximo, como consta, né, no profeta Miqueias 6:8. Ele te declarou o que é correto e o que o Todo-Poderoso pede de ti: fazer a justiça, ser caridoso, praticar de tzedaká e andar humildemente, discretamente com teu Deus. Então, essa questão de ser, de querer aparecer, né, por isso que fala que não deve ser feita ao sol, no sentido, né, de holofote, querer aparecer, né, a pessoa querer fazer as coisas no sentido de aparecer, e não a fazer o eterno aparecer, e não fazer a Torá aparecer, né? Então, quando as pessoas fazem as coisas no sentido dele aparecer, então ele está violando as regras de matzá. Então ele não está no recato, ele não está numa forma guardando pudor, a discrição, né?
É o eterno que deve aparecer e não nós que devemos aparecer. Por isso, né, ele te declarou, o eterno te declarou o que é correto e o que o Todo-Poderoso pede de ti. Fazer a justiça, ser caridoso e andar humildemente, discretamente com o teu Deus. Outra característica que nós temos aqui para aprendermos dentro da questão da Matzah é que ela não deve ser feita com formas diferentes. Aprendemos assim que cada um de nós deve se comportar com simplicidade e naturalidade, sem nenhuma outra forma que não condiga com nossa pessoa, certo? Ou seja, querer aparecer o que não é, significa isso. Querer se mostrar aquilo que não é. Então é sermos realmente de forma discreta, né? Com recato e com pudor, né? Com discrição, realmente nós agimos com simplicidade e naturalidade. Simplicidade e agimos da forma que nós somos, né? Do jeito que nós somos. Não adianta nada você se mostrar aquilo que você não é. Isso daí é hipocrisia, é falsidade. Então, a Matzah, ela traz para nós essa lição também, da questão da simplicidade e naturalidade. Seja você o que você é. Demonstre o que você é com naturalidade e com simplicidade, por amor a Hashem e fidelidade, né, às 7 leis de Noah e os seus mandamentos, ok? Um outro detalhe que nós encontramos aqui dentro desse sentido é que a Matzah, que é uma das 248 mitzvot AC, que significa mandamentos ativos da Torá, ensina muitas ideias profundas relacionadas com o ser humano em si mesmo, com sua formação e com seu modo de vida, visando o seu sucesso, o seu desenvolvimento no âmbito material, espiritual, familiar e perante a sociedade. Então, a Matzah, ela traz para nós esta vitalidade, para que nós possamos viver realmente dessa forma como ser humano, no qual Hashem nos criou, que é dentro do nosso estilo de vida, visando sempre, e é isso que é a vontade de Hashem, a vontade do Eterno, o nosso sucesso e o nosso desenvolvimento em todas as atmosferas da nossa vida, material, espiritual, familiar e perante a sociedade. Então, amados, né, ao pôr do sol da terça-feira, nós estaremos encerrando os dias de Pessach, né, que essa mensagem de Matzah, né, venha realmente ser uma mensagem poderosa em nossas vidas, em tua vida, e que nós possamos realmente agirmos dessa forma aqui em todos os campos da nossa vida, para que, acima de tudo, Hashem seja de fato exaltado em nossas vidas e através das nossas vidas, ok? Marion Machado, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Baruch Hashem chegando por aí. Então, amados, dentro desse sentido, né, nós temos aí as lições de Matzah. Seja você uma Matzah. Baruch Hashem. Hoje, a Havidalah acontecerá às 18 horas e 17 minutos. Então, às 18 horas e 17 minutos, né, agradeça a Hashem pelo sagrado dia do Shabbat e pelo início da nova semana. Que seja uma semana com muitas bênçãos, com muita experiência pessoal, você e Hashem, né? Que seja uma semana preciosa, você como Matzah, para que você tenha sucesso em tudo aquilo que você realizar, na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, no seu convívio social com as pessoas, que em tudo você possa se portar de forma simples e natural, sendo o que você é, revelando em sua vida e através da sua vida Hashem no seu dia a dia, ok? Por isso, né, de norte a sul, leste a oeste, seja então um Shabbat Shalom e um Shavuot Tov,
uma semana preciosa com Hashem. Ok? Nayara Oliveira, por aí. Baruch Hashem. Então, Shabbat Shalom, Shavuot Tov, até terça com a graça de Hashem.